sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 19. Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 19. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Está escrito: e disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador. Eu vou ler de novo. Senti que alguns ficaram felizes. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador. Vou ler de novo. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Feche a Bíblia, coloque na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que dá tempo ainda. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Porque pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço liberdade para trazer sobre os seus filhos uma palavra de fé, esperança e bênção. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar e salvar as vidas. Deus de Israel, antes que eu comece a pregar, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela nas suas mãos. Mas faz isso agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E todos os sonhadores digam amém. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus com muita vontade, com muita ênfase. Glória a Deus. Eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês. Nesta oportunidade, eu não gostaria nem de chamar o que eu vou falar aqui, pastor Wesley, de pregação. Eu quero aproveitar essa festa que está tão especial, inclusive para a minha vida, com esse memorial que eu vou guardar para sempre. Eu já recebi, por misericórdia e bondade de Deus, muitas honrarias nessa minha vida. Eu recebi medalhas de chefes de estado. Eu tenho a maior comenda que um brasileiro pode receber, que é a medalha do mérito legislativo. Eu tenho medalhas do exército, da aeronáutica. Eu tenho títulos, eu tenho uma parede lá no meu gabinete cheia de títulos. Mas bem em cima de tudo isso lá, eu tenho 2 fotos e um quadro com uma toalhinha com o símbolo dos Gideões. Uma das fotos que está do lado é a foto do pastor Cisino. Porque aquele velhinho acreditou em mim, pastor Zilmar. Como o senhor continua acreditando. E se existe uma coisa que o crente nunca pode esquecer na vida, é de ser agradecido. O maior pecado que Israel cometeu no deserto não foi adorar um bezerro, foi ter sido ingrato com o Deus que tinha tirado eles do Egito. Para todos os pecados se tem desculpa. O que mata diz que matou em legítima defesa. O que rouba diz que roubou para colocar comida na boca dos filhos. Para todos os pecados. O adúltero diz que adulterou por incompatibilidade de gênero. Mas o ingrato não tem desculpa. Porque não há desculpa para o ingrato. Você tira ele da lona, da rua, põe ele do seu lado, veste, dá honra, e depois você vai e recebe uma punhalada nas costas. Então o ingrato, esse para mim, só Deus para perdoar. Nós temos dificuldade.
Então eu sou muito grato a Deus por tudo que eu recebi. Isso aqui para mim significa muito mais do que tudo que eu já recebi. São 25 anos ministrando nessa festa. Quantas mensagens esparramadas pelo Brasil e pelo mundo. São mais de 30 milhões de DVDs, VHS, fitas cassetes, CDs que se esparramaram na língua portuguesa, inglesa e hispânica. E só Deus faz isso. E Deus só fez isso na minha vida por causa de uma coisa. Pergunte o quê? Eu vou te contar um segredo, você vai perguntar sem empolgação. Pergunte o quê? Porque eu sempre fui um sonhador. Sonhar é de graça. Você não paga para sonhar. Sonhar é aquilo que eu chamo de dom, que Deus negou aos anjos. Anjos não sonham, até porque não dormem. Deus negou aos animais irracionais, e alguns deles são 1000 vezes mais fortes do que eu, como o leão. Alguns deles têm uma beleza única, como os ursos pandas. E nem a esses seres que louvam a Deus também, o canto da baleia encanta o céu, o canto do pássaro, do rouxinol encanta o céu. Mas nem esses animais tão belos, Deus deu a eles esse dom. Deus não deu o dom de sonhar, Abner, aos vegetais. As árvores são belas, as sequoias são altas, o ipê enche a vida da gente de alegria quando ele está no apogeu das suas cores. Mas nenhuma dessas criaturas feitas pelo nosso Deus, Ele deu a eles o dom de sonhar. Mas para nós, seres humanos, imagem e semelhança dele, Ele liberou esse dom. É um dom, diga comigo, é um dom. O homem e a mulher que não tem sonhos, não tem motivos para viver. Por que as pessoas estão depressivas no século 21? Porque elas olharam para um lugar, não viram nada no fim do poço, não viram a luz no fundo do túnel e desistiram de viver. O depressivo se joga em um quarto, se tranca dentro dele, perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de comer, perde a vontade de se vestir. Por quê? Porque não tem mais objetivos na vida, porque ele não tem mais sonhos. Mas a criatura, quando tem sonho, ela acorda 4 da manhã, 3 da manhã, ou ela pega o metrô, ou ela pega um caminhão de pau de arara, ou ela coloca um terno e sai para o seu trabalho, ou pega uma mochila com um facão saran aqui dentro da mochila para ir cortar no corte de cana. Não importa o tipo de trabalho, todo trabalho dignifica o homem. Seja uma lavadeira, seja um gari, seja o trabalho mais simples e humilde, isso dignifica o homem, porque o homem tem que ter sonhos. Se você não tiver sonhos, você não vai passar daí onde você está. Se você ficar apenas olhando para o passado, meu sogro, meu velho e saudoso sogro dizia que quem vive do passado sofre 2 vezes, porque o passado já está no passado, ele já não existe mais, ele só existe dentro da sua cabeça, ele só existe dentro das suas memórias. Você tem que depurar isso. É claro que não dá para apagar o passado. Nós não somos como um computador que quando você não gosta de uma coisa, você vai lá, seleciona, deleta, vai para a lixeira. Você não quer que fique na memória do computador, então você vai e reseta o computador e apaga. Nós não somos isso. Nós somos muito maiores do que um computador. Então tudo que nós vivemos na vida está armazenado aqui. Às vezes nos esquecemos com facilidade das bênçãos, mas nunca nos esquecemos da dor. Não nos esquecemos do que apanhamos. Aquele que bate esquece, o que apanha nunca esquece. O problema é o que você vai fazer com essa memória. Vai deixar ela ficar sobre a sua cabeça e fazer sombra, ou vai colocar ela no chão e transformar ela em um tapete, para você pisar em cima dela e falar: o que aconteceu no passado não vai influenciar o meu futuro. Eu não dependo daquilo que as pessoas falam de mim, eu não dependo de quem está do meu lado. Uma das maiores vitórias que eu tive na vida foi que desde criança eu só sofri. Eu sofri quando nasci, porque nasci de uma família extremamente pobre, minha mãe solteira, uma menina do interior, que a única profissão que havia aprendido era abortar bebês. Essa era a profissão da minha velha mãe, Dona Lúcia, a quem eu tive a graça e a oportunidade de batizá-la nas águas há poucos anos, e hoje é membro da minha igreja, e todo mês toma santa ceia. Só que foram 37 anos para Jesus salvar ela.
Você aguenta tanto tempo assim? Pois é, sofrimento todos têm. Então a minha vida sempre foi de dor, de luta, de sofrimento. Meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Eu recebi uma caixa desse tamanho, ela era maior do que eu. E eu andava pelas ruas da cidade sem camiseta, sem sapato, com aquela caixinha aqui nas costas, com o cabelo todo desgrenhado. Voltava para casa com os dedos cheios de graxa. E fazia isso com muito orgulho. Por quê? Porque a minha velha mãe, embora não fosse rica, não sabe ler nem escrever até hoje, ela me dizia sempre: Deus ajuda aquele que se ajuda. Ela dizia para mim: o que você quiser na vida você vai ter. E eu acreditava que com aquelas moedinhas que eu ganhava engraxando sapato, eu poderia um dia conquistar os meus sonhos. Eu tinha sonhos. E de vez em quando alguém cruzava o meu caminho dentro de casa, porque os piores inimigos estão dentro da sua própria casa. São pessoas que te olham e te medem pela régua delas, e eles acham que Deus faz a mesma coisa. Essas pessoas esquecem que Deus não trabalha com formas. Deus trabalha com formas. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus trabalha com formas. Deus não trabalha com forma. Por que Deus não trabalha com forma? Porque uma forma vai moldar alguém sempre aquela imagem. Quem já comeu pudim aqui, deixa eu ver. Quem já comeu pudim de chocolate, de leite ou de outro sabor? O pudim muda o sabor, muda o tamanho, mas o formato dele não muda nunca. O pudim é redondo, Wesley, e tem um buraco no meio dele. Por que o pudim é assim? Porque tem uma forma que faz ele. Deus não tem essa forma. A forma que ele me fez, ele fez e jogou fora. A que ele fez você, ele jogou fora. Então ele não trabalha com formas. A minha não serve para você, a sua não serve para mim. Deus trabalha com formas. Como assim, pastor? A mim ele me escolheu lá no meio do mato. A você ele vai te chamar aqui nesta tarde dentro desse ginásio. A mim eu tive que passar por experiências de violência e de tristeza, com você não. Mas tudo depende não lá de cima, depende daqui de baixo. Eu tenho pregado isso, pastor Brito, que é um grande pregador no estado de São Paulo, meu filho. Faltou a sua voz aqui nesse púlpito esse ano, mas quem sabe no próximo ano Deus toca no coração do pastor Zilmar. Pois bem, Deus, ele só precisa de alguém que acredite. Porque se você não der o ponto de partida para Deus, ele não pode fazer nada além disso. Erram as pessoas que dizem assim: Deus age. Sim, ele age, mas antes de agir, alguém tem que provocá-lo. Então eu costumo dizer que na verdade Deus não age, ele reage. Vou falar de novo. No Velho Testamento Deus agia. Ele chamava o profeta e dizia: operando eu, quem me impedirá? Ele chegava e tomava conta do altar, tomava conta da cidade, tomava conta da nação. Ele levantava rei, abatia rei, pegava o profeta no meio do mato: é você e ponto final. No Novo Testamento isso foi proibido. Foi nos dado na época da graça o livre arbítrio. O desejo, o poder de escolha está dentro de você. Então Deus não pode fazer nada sem antes você permitir, sem antes você falar que quer. O desejo dele é te colocar lá em cima. O desejo dele é pai. Ora, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver. Você quer que o seu filho seja drogado? Você quer que o seu filho seja doente? Você quer que o seu filho fique nas grades? Sim ou não? Não, por quê? Você quer que o seu filho seja grande, seja maior, seja vitorioso. Deus é pai. Deus quer que os filhos dele também sejam. Só que Deus deu a nós o poder de diretriz. As suas escolhas definem o seu futuro. É você que tem que saber o que quer e onde quer chegar. É você que tem que dizer a Deus o norte que ele tem que tomar. Você tem que primeiro agir. Você tem que primeiro falar: eis-me aqui. Você tem que primeiro falar: eu quero. Você tem que primeiro falar: eu estou me dedicando. Você tem que falar: Senhor, olha, eu estou fazendo a minha parte. Aí Deus diz assim: então se você faz a sua, eu me levanto e eu faço a minha. Beto, aquela música que eu amo. Eu tinha 14 anos, recém-convertido. Me falaram de um Jesus tão lindo e poderoso, pastor Zilmar, que eu queria ir atrás de Jesus toda hora. Eu ia para o culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia para ensaio de círculo de oração. Eu ia para a escola bíblica dominical. Eu participava de tudo, eu queria Jesus. E um dia me falaram que teve o tal do culto do círculo de oração. Disse: eu quero ir nesse culto. Só que só tinha eu de adolescente no culto. Eu não tinha 14, eu tinha 15 anos.
Eu sei que eu sentei lá atrás nos bancos e vi as irmãs, e culto de círculo de oração é muito testemunho. As irmãs vêm, dão um testemunho. Hoje é que surgiram as pregadoras com eloquência, como a pastora Helena Raquel, né? Mas antigamente as mulheres não pregavam, elas davam testemunho. E eu lá sentado ouvindo. Daqui a pouco deram oportunidade para a irmã Geni. Diga comigo, irmã Geni. A irmã Geni era uma carioca que saiu lá do Rio de Janeiro e foi morar no interior, lá em Orlândia. O marido dela era o pastor Benjamin. E a irmã Geni usava um óculos de fundo de garrafa que era dessa grossura assim. Ela era praticamente cega. Só que do Rio de Janeiro, carioca, envolvida com oração, manto, revelação. Tem algum carioca aqui nessa manhã? Ah, tem. Aqui atrás eu escutei um carioca. Aí, esses carioca sobe monte, desce monte. A cultura deles, até porque tem que ser essa, porque para enfrentar os morros e as balas perdidas, é só ser cheio do Espírito Santo mesmo. Pois bem, a irmã Geni pegou o microfone e começou a falar. Daqui a pouco ela parou, ela tentava esticar o olho assim, mas o olho dela não abria. Ela tirou o óculos, fechou o olho assim, disse assim: minhas irmãs, você está vendo o que eu estou vendo? Aí a irmã Dalva, que era diretora de oração, falou assim: Geni, você não enxerga com óculos. Você tirou o óculos, quer que a gente enxergue o que você está enxergando? Você está enxergando o quê? Ela: não é, minhas irmãs, eu estou enxergando aquele menino lá atrás. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também. Só que não tinha mais ninguém, eu era o último. Eu botei a mão no peito e disse: você mesmo, menino. Ela ajeitou o óculos, limpou, botou o óculos e disse assim: por que eu estou vendo a bandeira do Brasil embrulhada em você? Abre o coração. A velha disse que ela estava me vendo embrulhado na bandeira do Brasil. Eu não entendia nada, eu só me empolguei. Aí ela falou assim: vixe, minhas irmãs, agora eu não estou vendo só ele embrulhado na bandeira não, eu estou vendo ele voar. Olha ele levantando e voando. E ela levantou o olho, ela me via voando dentro da igreja, e eu estava no banco. Eu falei: mas eu estou aqui, ela está olhando para lá. Ela disse: agora, irmãs, eu estou vendo um monte de bandeira voando, vindo de todo o canto do mundo, parando na frente dele e se curvando. A bandeira passa e se curva. A bandeira passa e se curva diante desse menino aí. As irmãs deram glória a Deus, eu dei glória a Deus. Eu fiquei tão empolgado aquele dia. Sábado da frente era culto da mocidade. Aí me deram a oportunidade e eu fui contar o meu testemunho. Irmãos, a irmã Geni viu a bandeira do Brasil embrulhada em mim e eu voava. Jovem, você já viu como é. Em vez de dar glória a Deus, mas virei motivo de piada. Terminou o culto, falei: e aí, voador? E aí, bandeirinha? Eles começaram a rir de mim e debochar. Por um momento eu quis me entristecer, mas daqui a pouco eu falei assim: não, eu tenho lido na Bíblia que Deus fala através de visões. E por mais que as visões não sejam entendidas nem interpretadas na hora, se foi Deus que mostrou, Ele vai cumprir. E eu aprendi a empinar o meu peitinho aqui, levantar os ombros e ignorar essas pessoas que não acreditavam. E eu continuei acreditando. E eu continuei caminhando. E hoje são quase 100 países do mundo. Consegue imaginar um ser humano nascido lá na roça viajar por 100 países do mundo pregando o evangelho? Desses 100, nos 20 eu fui como oficial de estado. Os líderes das maiores nações do mundo tiveram que pegar na mão aqui, cheia de calo de quem cortava cana. E eu saía dali dizendo assim: só Deus faz um negócio desse. Aí o Senhor fala ao meu coração: o homem precisa de sonhos. Eu vou repetir uma frase que eu disse aqui no ano de 2000, que foi a primeira mensagem que encantou o Brasil: o sonho de José. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Não olhe as circunstâncias, não olhe a esquerda, não olhe a direita, não olhe o bairro onde você mora. Não olhe, porque teve uma época que eu olhava para a casinha onde eu morava. Quantas vezes dobrando o joelho, orando num quarto que dormia eu e meu avô. Agora a família melhorou, saímos de 2 cômodos para 4. Eu orando e de repente senti um negócio gelado e molhado em cima de mim, que eu cobria com a coberta. Quando eu parava para ver meu avô com um pinico dele,
O velho bebia cachaça, ficava bêbado. E ele me via orando, pegava o pinico debaixo da cama e jogava em cima de mim. Ai, Jesus. Quantas noites eu olhei para aquela casa sem forro. Eu vi os ratos correr nos caibros da casa. Teia de aranha. A parede aqui do lado era de barro. O chão vermelhão todo furado. E eu falava, eu vou voar, Jesus. E o Espírito Santo falava, continua sonhando. Continua acreditando. Não olhe as circunstâncias. Não olhe a sua idade. Não olhe o bairro que você mora. Não olhe a igrejinha que você congrega. Não olhe para a vida dos outros. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé. Olhe para aquele que, quando tem uma chamada na vida de alguém, ele entra num barco, atravessa um mar, vai numa cidade grande, ao invés de entrar no centro, vai para o cemitério. E lá no cemitério tem um endemoniado lá, possuído por um demônio chamado Legião. Aí o endemoniado vem para arrebentar o corpo do Nazareno. Não aguenta. A 1 metro de distância ele é obrigado a cair de joelhos amarrado. Aí o demônio grita, vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus diz, não, eu só vim libertar um homem, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Jesus liberta um endemoniado. Ele sai do trabalho do cemitério e volta para o barco. Os discípulos, o senhor não vai pregar na cidade? Não, não. Por que não? Porque eu vim aqui só por causa desse falido, esse desgraçado, esse lixo humano, que não tem família, que não tem história, que não tem dinheiro, que não tem sonho, que mora dentro do cemitério e se aconchega dentro de covas. Eu pego o homem do monturo, pego o homem do nada e coloco ele entre os príncipes desta terra. Eu quero saber se alguém aqui acredita nesse tipo de profecia. Então levante a sua mão, chacoalhe ela, põe aqui sobre a sua cabeça e diga, eu creio que aqui na minha mente o Senhor Deus vai plantar sonhos tão poderosos, que chegarão dias que nem eu vou acreditar neles, mas vou fazer de tudo para continuar acreditando, porque Deus não conhece a palavra impossível. Agora tire a mão da sua cabeça e dê um grito capaz de fazer tremer este ginásio. Sonhe. Eu acreditei. Eu sonhei. Um dia eu estou andando na minha cidade, vou atravessar a rua. Estava de frente a uma loja chamada Casa Musical Bonucci. Eu queria comprar uma guitarra. Já era crente, guarda mirim, usava um uniformezinho. E como eu não tinha dinheiro, mas sempre fui habilidoso para falar, eu peguei a Câmara de Vereadores, fiz eles assinar um documento, dividi o valor de uma guitarra usada pelos 9 vereadores. Falei, cada um de vocês vai me ajudar a comprar uma guitarra, porque eu quero tocar na igreja. Alguns me conheciam, falei, você foi aquele menino que era drogado, né? Falei, sou eu. Vai tocar na igreja, eu vou te ajudar. Consegui o dinheiro. Estava com o dinheiro na mão, o dinheiro da guitarra. Fui atravessar a rua, na minha frente parou um Fusquinha verde. Olhei dentro do Fusca, pastor Valdeci Otávio e pastora Roseli, na época não eram pastores ainda. E ele falou, e aí, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou indo ali. Vai fazer o quê? Eu vou comprar uma guitarra. Para quê? Porque eu vou ser músico. Aí a Roseli disse assim para mim, não, você tem outra chamada. Eu falei, que chamada? Você tem chamada para ser um homem do altar. Você vai ser um grande pregador, um missionário. E foi de Deus te encontrar aqui. Por quê? Porque nós estamos indo para uma festa. Que festa? Era 1988. A festa chamada Gideões Missionários da Última Hora. E onde fica isso? Fica lá em Camboriú. E começaram a me contar histórias. Aquelas histórias que naquela época a gente achava benção. Hoje o povo ri. Ela falou assim para mim, é tanta unção naquele lugar que os crentes recebem profecia no banheiro. Falei, como assim? Nós fomos o ano passado, eles tinham vindo em 87. Tinha um banheiro feminino e masculino. O pastor Valdeci disse, eu entrei no banheiro masculino, tinha um irmão sentado no vaso e o outro com a mão na cabeça dele, dizendo, o Senhor está te escolhendo. Deus não chama vaso, Deus chamou o vaso sentado no vaso.
Essas coisas foram entrando na minha alma. Eu disse sim, eu quero isso. Naquela época a gente não tinha dinheiro para comprar VHS, a gente não podia ter televisão. E eu falei, e como é que faz para ir nesse negócio? Nós estamos fazendo uma caravana aqui e fica em tal valor. É o preço da passagem do hotel. Eu enfiei a mão no bolso, peguei o valor. Era o valor da guitarra. Foi meu primeiro sacrifício. E eu olhei e falei, o que eu vou falar para os vereadores? Político mente. Eu falei, olha, o dinheiro que eu tenho aqui, eu quero comprar uma guitarra. Ela disse assim, sacrifica isso. Vamos para os Gideões que Deus vai fazer isso. Vai mudar a sua história. E eu vim empolgado. Fiquei num hotel aqui, chamava Negrini, aqui em Balneário. Ficamos em 10 dentro do quarto. À noite, quando eu ia coçar meu pé, eu falei, não estou sentindo meu pé. O outro falou, você está coçando o meu aqui do lado. Porque não era você. Na hora de comer, Deus proverá. A gente jejuava muito mesmo. Chegávamos aqui, pastor Gilmar, 5 da manhã para pegar lugar. E aí até começar o culto às 8, dava sede, a gente tinha vontade de sair para beber água, não tinha mais lugar. A gente ficava 24 horas aqui dentro. O ambiente era tomado numa unção que eu nunca vi na vida. Eu me lembro de um culto, onde o pastor pregando, ele parou por um momento e levantou 2 profetas, um na frente e um atrás. Juntos. E juntos profetizaram a mesma coisa. E o Senhor terminou dizendo, falo assim para que todos ouçam a minha voz. Você consegue imaginar isso? Levanta uma pessoa aqui, simultaneamente levanta outra lá atrás. As duas levantam e gritam a mesma frase, a mesma palavra. Foi nesse ambiente que eu vi os Gideões missionários da última hora crescer. Quando eu vi as chamadas, as coisas lindas que aqui aconteciam, as bandeiras, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu contei já aqui na hora da oferta, quando o pastor Gregório Chazuk chamou as pessoas e eu me joguei aqui na frente. As coisas não aconteceram da noite para o dia, é um processo. O processo de quem tem sonhos. Fui falar com o meu pastor disse, para você ser um obreiro, você tem que se casar. E eu, jovenzinho, já agora com 17 anos, falei, Senhor, eu preciso de uma noiva, uma namorada. Encontrei a irmã Edileuza, que é a minha esposa, e namoramos e casamos. Com 19 anos eu me casei. Ano passado completamos 30 anos de casado, para a honra e glória de Jesus. 30 anos juntos, unidos. E logo que eu fiquei recém-casado, eu falei, pastor, agora eu casei. Ele falou, agora você tem que ter um ato de fé. Eu falei, qual? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser um pregador itinerante. Ele falou para mim, sai do seu serviço. E eu falei, mas como é que eu vou viver? Ele falou, você não crê? Vai viver da fé. E eu tinha um sonho. E eu me agarrei àquela palavra dele. E pedi as contas do meu trabalho. Eu trabalhava na Intel, indústria de terminais elétricos. Trabalhava no departamento financeiro dessa empresa. Eu cheguei no meu líder, o chefe, que era o Dr. Roberto. Falei para ele, eu quero pedir as contas. Ele disse, não, você é um dos melhores funcionários que tem. A empresa está mal das pernas, mas nós não vamos fechar. Por que você quer sair? Porque eu quero ser um missionário. O olho daquele homem encheu de lágrimas. Ele disse, olha, nós não somos da mesma fé. Eu sou ancião das Testemunhas de Jeová, mas nós também temos obra missionária. E quando alguém de nós tem vontade, a gente não segura. Ele disse, eu não concordo com a sua fé, mas acredito na sua história. Vai embora, Feliciano. Que Jeová te abençoe. Como eu acreditava em Jeová também, eu peguei a bênção sobre a minha vida. Eu tinha uma brasilinha velha que só o sangue de Jesus. Era a Brasília que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Ela tinha tanta massa plástica nela, Lorival. Se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília. O apelido dela na minha cidade era Brasília Ungida. Pergunte por quê? Só se todo mundo perguntar. Porque onde eu parava com ela, ficava uma poça de óleo no chão. Vazava óleo para tudo quanto é lado. Eu acho que foi a única Brasília do mundo que tinha direção hidráulica. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar na esquina eu tinha que começar a rodar rápido. Dava 12 voltas para puxar a barra da direção. Era uma coisa do diabo. Só o sangue de Jesus, né? E eu nessa pobreza, nessa miséria toda, pedi as contas. Cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, viu que eu estava com um semblante triste, falou, o que foi? Falei, eu pedi as contas do trabalho. Ela parou de fazer o que estava, sentou na minha frente, começou a chorar e falou, mas nós vamos viver do quê? Eu falei para ela, mas você não vive falando que é para eu ter coragem? Ela me incentivava.
mas eu não sei se era de verdade. A hora que eu tomei a decisão, eu falei assim: por que você fez isso? É igual a história daquela mulher que estava na beira do túmulo do marido. O marido está sendo enterrado. Ela: João, me leva junto, João. Eu queria ir no seu lugar, João. Nisso ela escorregou e caiu lá dentro. Ela começou a gritar: me tira daqui, me socorre. Ela queria ir com o João, mas na hora que caiu lá dentro, a minha esposa foi a mesma coisa. Ela falava: vai. A hora que eu fui, ela disse: e agora? Quem poderá nos defender? Eu falei: o Deus que eu sirvo vai nos ajudar. Fui na primeira reunião de obreiro do mês do campo de Ribeirão Preto. Pastor Antônio Silva Santana, meu pai, fez meu casamento, me batizou, me consagrou a diácono e a presbítero. Cheguei no pastor Antônio e disse: pastor Antônio, eu pedi as contas do meu trabalho e agora eu vivo da fé. E eu queria muito que o senhor me ajudasse com as congregações, porque eu já pregava nos cultos de mocidade. Eles me davam a gasolina, R$20, R$30. Falei: isso que agora eu preciso, além da gasolina, eu preciso comer. Aí o pastor falou no microfone: diácono Marco Feliciano está se lançando como pregador itinerante. Os irmãos estão vendo ele aqui? Ajude ele, abram as portas para ele. Eu não sei se isso era um código, porque até os convites que eu tinha desmarcaram. Eu acho que foi um código liberado para todo mundo, dizendo assim: ó, estão vendo? É maluco, não convida não. Eu fiquei 4 meses sem convite, 4 meses de seguro-desemprego, e acabou o seguro-desemprego. Final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã não sei o que vamos fazer. E o meu sogro era fazendeiro. Só que eu disse para ela: o dia que você pedir para o seu pai alguma coisa, você está dizendo que não acredita na minha chamada. Porque se eu tenho um Deus que me chamou, Ele vai cuidar. Porque quando Ele chama, Ele cuida. Como não tinha comida, eu me desesperei. Eu peguei a brasilinha e subi o alto da montanha e fui orar. Passei o dia inteiro no monte. Eu chorei, eu rolei no chão, eu rasguei a roupa, joguei pó na cabeça. Aquelas coisas de gente louca. 6:30 da tarde eu entrei na minha casa, entrei pela cozinha. Lá na mesa da cozinha, cheio de mantimento, sacolinhas de supermercado. E ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei bravo. Eu parti para cima da Edileuza e gritei: você pediu para o seu pai, você me desonrou. Ela: não pedi, não foi para o pai. Eu disse: de onde veio isso? Ela disse: a irmã Hélia. Quando ela disse a irmã Hélia, eu sentei. Falei: quem? A irmã Hélia. Eu disse: a irmã Hélia, mãe daqueles 4 filhos, marido é bebum, aquela que trabalha de empregada doméstica na casa do José Ribeiro de Mendonça. Aqui eu disse: é a irmã Hélia. Falei: mas o que ela contou uma história que louca. Ela disse que estava no mercado fazendo compra, e o Senhor fala com ela: Hélia, o que você está comprando para você, compra para o meu filho. Qual deles, Senhor? Marco Feliciano. Senhor, mas ele é genro do Solívio, que é fazendeiro. O Senhor disse: não discute. Eu preciso mostrar para ele que sou eu que cuido. E ela disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: vai na sua poupança, saca da poupança e compra para ele. Tem uns 6 anos, eu estou na minha cidade andando, encontrei a irmã Hélia. Ela olhou para mim com um sorriso, já cabelo branquinho, disse: posso te contar um testemunho? Eu falei: pode. Lembra aquela vez que eu fiz para você? Eu falei: nunca vou esquecer. O meu patrão me deu uma casa no valor de R$600 mil. Me aposentou com honra, cuida da gente, manda coisa na nossa mesa. Eu dobrei meu joelho e falei: o Senhor cuida, então cuida de tudo. Aí um amigo meu me levou na reuniãozinha lá do Belenzinho, na primeira reunião da segunda-feira do mês, reunião do Belém, lá na igreja do pastor Zé Wellington. E esse meu amigo me pagou o almoço. E na hora do almoço tinha um pastor do lado dele, pastor Newton. Era pastor no Jardim Eulina, lá em Campinas, estava construindo a igreja. E o Newton ouviu a minha história, que eu estava sem convite, que eu pedi um emprego, que eu tinha pedido as contas. Ele olhou para mim e disse assim: você vai pregar domingo na minha igreja? Não sei quanto eu vou lhe dar, mas pode ir que a gasolina eu garanto, e você não volta de mão vazia. Eu jejuei a semana inteira, foi a primeira vez que eu saí como um itinerante. Cheguei na igreja, pastor me levou para o púlpito. Uma igreja estava em construção ainda. Eu não sabia pregar, não tinha essa eloquência, não tinha essa capacidade de articulação de Bíblia. Eu era só um sonhador.
Eu estou sentado no púlpito da igreja dele, de repente eu olho na frente da porta, vem entrando 3 homens. Um está sendo arrastado pelos outros 2. Eles se ajeitam no banco. O culto prossegue. Quando ele me deu a palavra, eu comecei a pregar. 10 minutos de palavra, deram um grito dentro da igreja, mas tão alto que a igreja inteira parou e eu tomei um susto. Quando eu olhei no meio do corredor, um homem partiu do fundo da igreja, veio correndo, subiu no púlpito e agarrou o microfone da minha mão. Os diáconos não conseguiram segurar ele, a igreja entrou em transe. Eu não sabia se era louco, se era bêbado. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei em choque. O homem agarrou o microfone e deu uma rajada de língua estranha. E falou: vocês lembram de mim? Eu estava no hospital morrendo até hoje cedo. O pai foi me buscar lá porque o médico deu alta e disse: leva para morrer em casa. Último estágio da meningite. Os nervos do corpo dele já não funcionavam mais, ele se arrastava. Ele ficava com a língua para fora babando. Era um homem que entrou arrastado por 2 dentro da igreja. O pai e o tio levaram ele para o culto. O pai me trouxe aqui hoje. E enquanto o culto estava indo, eu só estava aqui tentando prestar atenção, que eu não tenho articulação de mais nada. Esse moço aqui começou a pregar, eu não entendia nada que ele pregava, mas de repente, eu olhei aqui do meu lado, eu vi um homem de fogo. Ele pegava fogo do pé, fui levantando a cabeça, tinha fogo até na cabeça dele. Ele fez assim para mim, levantou a mão e botou a mão na minha cabeça. O fogo estava na mão dele, pegou da cabeça e foi até os pés, foi destravando tudo. Eu dei um grito e estou aqui curado. Acabou o culto, não teve como eu pregar mais. A notícia esparramou: tem um menino aí que Jesus usa em cura. Mas eu nem tinha orado para Jesus curar. A agenda abriu em Campinas, Hortolândia e Sumaré. Essas 3 cidades mataram a minha fome por 1 ano. Hortolândia, Sumaré e Campinas. E eu louvo a Deus por todos aqueles irmãos das igrejinhas que me levaram. E eles me deram a chance de começar a ficar conhecido. Um belo dia, sabe Deus como isso foi acontecer. Eu fui parar aqui no estado do Paraná, vizinho de vocês, numa cidade chamada Mauá da Serra. Uma cidadezinha desse tamanho, só tinha uma rua asfaltada na época. Quando o ônibus parou e eu vi aquela cidade, eu disse: eu não tenho chamada não. Os pregadores pegam em grandes eventos e olha onde eu vim parar, Mauá da Serra. De repente eu passei na frente da igreja, eu pedi perdão a Deus, porque a igreja era o único monumento da cidade. Era uma igreja para 1.500 pessoas sentadas. A cidade tinha 3.000 membros, tinha 3.000 habitantes. A metade era tudo de crente. E as 2 famílias mais ricas congregavam na igreja. E as 2 famílias brigavam para ver quem dava o dízimo maior. Por isso que a igreja era rica, tinha todas as coisas grandes. Eu estou pregando no culto. Entra pela porta do culto um homem forte, bonito, cabelo preto, usando brilhantina, de terno, gravata. Eu falei: eu já vi esse homem em algum lugar, mas não sabia quem era. Quando termino de pregar, descobri que era Mateus Jensen. Saudoso irmão Mateus Jensen, dono da rádio Marumbi, que depois vendeu a rádio Marumbi para o pastor Cisino Bernardino. Mateus me ouviu pregar e ele tinha um aparelhinho que ele transmitia o culto via rádio. E quando ele colocou no meio da minha pregação a minha mensagem pelo rádio, pastor Zilmar, o Paraná inteiro parou para ouvir. E começou a chover ligação no rádio dele dizendo assim: onde é que vocês conseguiram essa pregação do pastor Mauro Ferreira? Quem foi Mauro Ferreira? Maurinho Ferreira foi um dos maiores pregadores do Brasil. Estudou ao lado do pastor Idecaso Takayama, lá no Ibade, no estado de São Paulo. Maurinho morreu num acidente de carro com a dupla Otoniel e Osiel, irmãos de Osés de Paula. Eles cantavam e Maurinho pregava. Um acidente de carro ceifou a vida dos 3. E a minha voz era parecida com a dele, e o jeito de pregar era igual ao dele. Mateus Jensen era um caçador de talentos. Foi ele que deu para o Brasil, através da sua emissora, Eram Sem Ovelhas. Ele gravou Mara Lima, ele gravou Júnior, Canarinhos de Cristo, os cantores de antigamente, aqueles que nós crescemos ouvindo. Tudo graças ao irmão Mateus. E o irmão Mateus olhou para mim e disse assim no final do culto: você tem talento, que meu telefone não para de tocar. Ele tinha um celular que pesava uns 5 quilos. Aquele celular que dava problema na coluna, você tinha que trocar hora na cintura de cá, hora de cá. Ele falou assim: eu quero você me ajudando num sonho dos meus filhos. O ano que vem vai ser um ano político, e os meus 2 filhos serão candidatos a deputado federal e estadual, e eu quero que você me ajude a fazer a campanha deles na igreja. E eu, santarrão, disse: eu falar de política no púlpito? Ele disse: não, você não vai falar de política, você só vai pregar. Você só prega e o resto é com a gente.
Eu falei, então o senhor me deixa orar primeiro? Ó, eu sem agenda, veio a agenda e eu dispensando. Falei, o senhor me deixa orar? Ele disse, pode orar, está aqui meu telefone. Eu saí dali, fui em um evento em Uberlândia, numa extensão dos Gideões Missionários da Última Hora, numa manhã missionária. Alguém lá ficou sabendo que eu era de Orlândia, pertinho de Uberlândia, e me deram o microfone. Eu falei 5 minutos. No meio da palavra, levantou uma diretora do círculo de oração e me disse, assim diz o Senhor, anote, dentro de um tempo, e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta, e eu sopro o seu nome pelo mundo todo. Cheguei nos irmãos mais conhecidos, o que é um tempo? E metade de um tempo? 1 ano e meio. Fiz os cálculos. Os cálculos davam exatamente no mês de setembro, que antecederia a campanha eleitoral do ano seguinte. Eu falei, será? Fui orar. Orando ao Senhor, o Senhor disse, pode ir. Liguei para o irmão Mateus, disse, irmão Mateus, sou eu. O menino lá falou, pois não, eu quero. Ele falou, então vem para cá. Me mandou uma passagem de ônibus. Me hospedou numa casa de madeira. Eu pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu preguei no estado do Paraná inteiro. E ele falou para mim, você tem algum sonho, garoto? Eu falei, eu tenho. Qual? Pregar um dia nos Gideões Missionários da Última Hora. Aí ele falou para mim, se os meus filhos ganharem, está feito. Naquele ano, os filhos perderam. Eu nem cobrei a promessa que os filhos perderam. Mas um dia ele me ligou e disse assim, Marco, eu estava orando e Deus falou comigo, que é para eu cumprir o desejo do seu coração. O ano era 98, ele diz, ora aí, até o ano que vem, porque eu vou falar com o pastor Cizino. E o irmão Mateus falou com o pastor Cizino. E eu vim pregar em 1999, debaixo de uma tenda pequena, que ficava na frente do ginásio, que era metade desse aqui. E quando eu fui pregar, eu perdi a minha Bíblia, porque eu vim de ônibus ali de Balneário para cá, dentro de um ônibus cheio de gente, a minha esposa com a saia, colocou a Bíblia e o paletó por cima. Quando ela levantou, pegou o paletó, a Bíblia escorregou por debaixo do banco. O esbocinho que eu tinha feito estava lá. E eu não tinha esboço para pregar. Pastor Isaías, aquele grandão, Isaías Gonçalves, ele viu que eu estava tremendo. Eu falei, está tremendo por quê, menino? Eu disse assim, porque a minha Bíblia com a mensagem que eu ia pregar. Ele olhou para mim e disse assim, quero ver se tu é bom mesmo agora. Dá uma Bíblia aí, zera. Pegou uma Bíblia, rasgaram o plástico e era, prega. E eu preguei. Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei. Eu sei que virou tudo do avesso. Eu era tão maluco, um irmão disse, me encontrei com um irmão um dia desse, assim, eu lembro que você falou assim, Jesus, transforma o mar de Balneário em gasolina. Eu não vou nem falar para quê. Olha as loucuras. E naquele dia alguém falou assim, ó, ele tem talento. Pastor Cizino ficou sabendo, então você vai pregar no ginásio de tarde. Domingo à tarde eu cheguei aqui, foi um ano que fizeram um sorteio de um carro. Lembra disso? Sortearam um carro aqui. E eu fiquei sentado, mandaram chegar às 2. Cheguei 2 horas e sentei. 5:30 da tarde, me deram o microfone. E eu preguei os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. E naquele dia, as pessoas não sabiam o meu nome, mas chegavam ali na venda e diziam assim, eu quero a fita daquele menino. Qual? Aquele menino. O menino que gritou. No ano seguinte eu voltei como pregador e preguei o sonho de José. Aí eles chegavam ali, não sabiam o meu nome. Queremos a fita daquele menino. Qual menino? O sonhador. O menino sonhador. O texto que eu li é profético. Aqueles que sonham sempre serão perseguidos, humilhados, maltratados. E sempre que você chegar no ambiente, vão olhar com desdém e vão dizer, ih, para porque lá vem o sonhador. Pois a partir desta tarde vai acontecer algo no mundo cósmico, no mundo metafísico, no mundo que transcende, que Deus vai tirar coisas e colocar coisas. Ele vai abater, Ele vai levantar, Ele vai matar, Ele vai dar vida, Ele vai tirar governo, colocar governo. Ele vai criar uma história, vai criar um movimento, só para provar aqueles que não acreditam em sonhos, que Ele ainda tem os seus sonhadores. Quando você voltar para a sua cidade, depois de alguns cultos, vão olhar, que vão ver que você não vai estar normal, você vai estar meio passado,
Vão achar você com cara de doido, de bobo. Vão voltar aí, voltou a ser de novo. Aquela festa começou a fazer o efeito de novo. Vai fazer, vai continuar fazendo até o arrebatamento da igreja. E você será um instrumento de Deus por onde você passar. Agora eu estou ativando o modo profético do ministério que Deus me deu. E se você acredita, ative aí o seu modo de acreditar. Eu profetizo que quando você voltar para sua casa, para sua cidade, para sua vida, algo tão poderoso vai acontecer, que as pessoas não vão te reconhecer mais, vão achar você diferente na aparência, no jeito de falar, no jeito de pensar. E escute, quando você abrir a boca para falar, no primeiro culto, na primeira oportunidade, labaredas de fogo sairão dos seus lábios. Onde a sua mão tocar, Deus vai trazer à existência um milagre. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dará aquele lugar por herança, porque Ele tem pacto com os sonhadores. Eu quero saber, tem algum sonhador aqui? Então, pelo amor de Deus, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, reage nesse lugar, pegue esta palavra. Vai, Roberto, vai, Roberto. Alguém lembra dessa música? Toca, Roberto. Essa música encantou lares pelo Brasil e pelo mundo. O primeiro fundo musical utilizado nos Gideões Missionários da última hora. O diabo está desesperado nessa tarde. O Senhor está reacendendo a chama. Pega ela, José. Pega ela, José. Deixa o sonho nascer. Yamandere bakara la suriandre verele kandarabas. Não desista. Não pare. Não dê ousadia a esses coveiros de igreja. Vou falar de novo. Não dê ousadia a esses coveiros de igreja que morreram na fé, que só a carcaça permanece no culto, que não vê o invisível, que não ouve o inaudível, que não sente aquilo que é incrível. Não dê atenção a pessoas que não têm o mesmo nível de fé que você. Se aparta delas. Quando Samuel ungiu Saul para ser rei de Israel, Saul foi saindo, Samuel segurou ele pelo braço e disse: escute aqui, você foi ungido, e quando você se apartar de mim, você vai passar pelo sepulcro de Raquel, vai passar pelo meio do cemitério. Passando pelo cemitério, apressa o seu passo, porque 2 homens virão ao seu encontro para atormentar você e dizer: o seu pai está preocupado a respeito das jumentas que se perderam. Não deixe esta graça, esta unção que está descendo sobre a sua alma, ser roubada por internet, por sites de fofoca. Os crentes já não acreditam em mais nada por causa disso. Ficam comendo lixo 24 horas por dia nisso aqui. Faz um jejum disso aqui. Pare de olhar para os erros dos outros. Olhe para aquele que pode. Eu nunca parei para dar atenção a esses inimigos da minha vida. Pelo contrário, eu transformei em força toda a desmotivação que tentaram me dar. Quando falava você não vai, aí eu ficava obstinado. É porque todo baixinho é invocado. Cadê os baixinhos para dar um amém aí? Vou falar de novo. Todo baixinho é invocado. Você passa perto de uma porcaria, de um chihuahua, parece um rato. Ele olha para você e vai. Ele acha que é alguma coisa. É invocado. Deus ama gente invocada. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus ama gente maluca. Vou falar de novo. Deus ama gente doida.
Por quê, pastor? Porque o doido vê o que ninguém vê. O maluco escuta o que ninguém escuta. Aí todo mundo quer internar o maluco. Todo mundo diz assim, é esquizofrênico. Eu assumo a minha esquizofrenia. Porque o esquizofrênico é aquele que vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente o que ninguém sente. Então eu sou maluco. E só cheguei onde cheguei por causa disso. Porque se eu fosse olhar as circunstâncias, se eu fosse seguir uma fórmula matemática, era impossível. Até hoje me perguntam, para você chegar onde você chegou, você teve um costa quente, né? Quantas vezes perguntaram, seu pai é pastor, sua mãe é diretora de ciclo de oração, seu pai deve ser membro da convenção da mesa. Eu deixava as pessoas falarem e terminava, você tem um costa quente? Eu digo, tenho. Só que nele, no caso dele, a costa é quente, o peito é quente, o pé é quente, as pernas são quentes, as mãos, os olhos são como chama de fogo. E Hebreus 12 diz que ele é um fogo devorador. Você e o exército inteiro dos Estados Unidos junto podem perder qualquer batalha. Mas se você pegar na mão desse Deus que eu estou falando, vou falar de novo, você e Deus são maioria onde você chegar. Levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela, por favor. Agarra o ombro de quem está do seu lado. De novo, meu exercício de fé é para agarrar a criatura. Agarrou ela, chacoalhe ela até ela ficar irritada, por favor. Quero ver todo mundo tomando um chacoalho aqui. Chacoalhe aí, vocês principalmente, chacoalhe. E diga, Deus te trouxe aqui para sacudir os seus sonhos, a sua chamada, o seu ministério, o seu casamento, a sua vida. Então recebe esse chacoalhão de Deus e reage. Reage. Deixe falarem, lá vem o sonhador. Aí, pastor Zilmar, Deus começou a me usar em batismo com o Espírito Santo e cura divina, porque eu não pregava nada. E quando eu ia pregar, eu imitava os pregadores. Eu já fui cópia de alguns que passaram por esse púlpito, grandes homens. Um dia eu estava no meio do mato orando, revoltado. Falei, Senhor, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está curando e batizando, mas eu preciso pregar, senão daqui a pouco vão dizer que eu só sou menino de movimento. E eu imito os pregadores, não acontece nada. Por que eu imito eles, não acontece nada? Deus falou comigo. Eu contei essa frase um ano aqui, muita gente se apossou dela e contam por aí. Deus falou para mim, eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Anote isso. O Senhor falou para mim, se eu precisasse de 2 desses homens que você imita, eu tinha feito 2. Não tem vaga mais, que a vaga deles é deles. Agora tem uma vaga aqui para você. Falei, Senhor, mas olha o meu jeito. Pregue do seu jeito, pregue da maneira como eu te ensinei, porque eu prego contando histórias. Uma vez falaram para mim, você não é pregador não, você é roteirista de cinema. Você conta história, a gente entra dentro dela, a gente viaja, a gente sente o cheiro. Isso, e uma vez um pastor falou, púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar história, é lugar de pregar a palavra. Então eu absorvi o que Deus havia me dado, eu me contentei com o que Deus havia me dado. E quando eu foquei nisso, as portas começaram a se abrir. Mas foi antes do sonho de José, aqui uns 5 meses, que eu tive a minha última prova. Pergunte qual? A agenda vagou por umas 2 semanas. Peguei meu carro, saí sem rumo. Falei, vou andando por aqui, tem umas cidades que eu não preguei ainda. Eu paro o carro na porta da igreja, espero o culto começar, entro, mando minha fitinha. Eu tinha uma fitinha cassete, mando para o púlpito. O pastor vai ver, vai abrir o coração e me chamar. E eu fui parar numa igreja que o pastor era muito bravo. A igreja lotou, tinha umas 200 pessoas. Eu lembro do pastor pegando a fita, o diácono entregando para ele. Ele olhando, abriu. Passou por todo o presbitério, pediu a fita de volta. Foi para o púlpito, pegou o microfone e disse, irmão, vocês estão vendo isso aqui? Ele mostrou a fita. Isso aqui se chama mensagem enlatada. Isso aqui é feito por pessoas que não querem trabalhar, são vagabundos. Querem viver de explorar a igreja.
aqui não, seu vagabundo. Ele pisou num cantinho assim do púlpito, abriu uma lixeira e jogou a fita lá dentro. Eu abaixei minha cabeça, uma vergonha. Quando ele levantou a igreja para orar, eu saí. Entrei dentro da Brasilinha. Tinha um menino que viajava comigo, que chamava Brito. Nós fomos até um posto de beira de estrada. Eu parei o carro ali. Falei, nós vamos dormir aqui dentro hoje. Ele virou para um lado e eu virei para o outro. E ali eu chorei. Falei, Senhor, eu deixei tudo. E naquele dia Deus não respondeu nada. Eu achei que já era pregador, e não era. Deus me levou ao limite. Deus levará sonhadores ao limite, para ver se eles estão dispostos a morrer pelo sonho deles. Não recue. Naquela noite eu pensei em abandonar tudo, mas não. O choro dura só uma noite, a alegria vem de manhã. De manhãzinha estava eu de pé de novo. Falei, Brito, vamos embora, ali não deu certo. Paramos na cidade da frente, o pastor me chamou, deu até a janta para nós. Final do culto, me deu uma oferta, consegui abastecer o carro. Falei, vamos seguindo viagem. E foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. No ano seguinte, preguei nos Gideões, e estou aqui há 25 anos dando trabalho para todos vocês. Entrei dentro da sua casa, me tornei amigo dos seus filhos. Ajudei você nos momentos mais difíceis da sua vida. E eu achei que não ia viver para ver isso acontecer. Eu achei que eu não ia viver para ver a velhice. E eu envelheci. Já sou vovô. Tomo 12 comprimidos para dormir. Ontem eu estava lá no restaurante, os irmãos vieram, o Roberto é meu enfermeiro. O Roberto me levou para o senhor, tem que tomar injeção agora. Me levou para um canto e me deu a injeção. Alguém falou, você toma injeção? Eu falei, sou ser humano. A barba ficou branca. As costas estão calejadas de tanto apanhar. Apanhei de tudo quanto é lado que você possa imaginar. Mas nenhuma das pancadas que eu tomei foi tão dolorida quanto as pancadas que eu tomei de amigos. Amigos de ministério. A ferida religiosa, ela não tem cura. A ferida provocada pela religião não tem cura. A gente tem que aprender a conviver com ela e ir empurrando. Eu tenho um espírito manso. Não sou de briga, não sou de xingar. As pessoas vêm e falam comigo, falam, você está conversando com a pessoa? Eu falei, estou. Tento seguir Paulo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não tenho sangue de barata na minha veia. O leão que eu estou pregando aqui, os gritos que eu dou, eu não faço isso quando estou fora daqui. Eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou tímido. Carrego traumas. Minha família tem traumas. Todos na minha casa fazem terapia. Não tenho vergonha de dizer. Todos fazem terapia com psicólogo. E a minha esposa é psicóloga. E ela atende os outros e depois vai ser atendida por uma psicóloga. Por quê, pastor? Porque traumas são piores do que feridas na carne. Eles permanecem aqui dentro. Já tentaram tomar o prato de comida da mesa da minha família. E isso, pastores. Eu contei aqui um ano, que numa época de muita luta, eu me desesperei e cometi um pecado. Eu tentei me matar. Não tenho vergonha de falar. Eu, pastor, que já tinha pregado no mundo inteiro, me vi dentro de uma situação que eu não tinha saída. Vi minhas filhas pequenas, falei, vão passar fome. Passei uma noite orando no monte, levei todas elas. Eu colocava a testinha das crianças no barro. Quando eu vi o que eu estava fazendo, falei, Deus, eu fiquei louco. Pedi desculpa, minha esposa, levei elas para casa. Elas dormiram e eu virei na cama a noite toda. Acordei de manhã, fui no banco, fiz um seguro de vida muito alto. Participei do almoço com a minha família. Despedi. Peguei meu carro pela rodovia em Anguera. Eu mirei a traseira de um caminhão de cana, um treminhão. E eu falei, aqui eu acabo a minha vida, Senhor. Minha família vai ter condição de sobreviver.
Eu fechei os olhos, pisei, dei KM no carro, deu 240, eu tinha um carro possante. Eu fechei os olhos e gritei, esperei o impacto não veio. Eu abri o olho, não tinha mais nada na minha frente. Eu olhei o retrovisor, o caminhão estava aqui atrás. Minha perna bambeou, eu fui desacelerando, parei o carro no acostamento, dobrei meu joelho no chão e falei, mas nem para morrer eu presto. E o Senhor falou para mim, você só está desesperado. Calma, eu tenho promessas na sua vida. Eu desmaterializei aquele caminhão, porque se você batesse eu ia te deixar vivo, você ia ficar numa cadeira de roda, porque você não pode morrer, porque quem tem promessa não morre. Até a promessa se cumprir não morre. Então, eu fiz isso. Mas o que eu estou passando, o Senhor disse, tudo na vida tem um porquê. Ainda que você não entenda, lá na frente isso vai te ajudar de alguma forma. As dores que não te matam te deixam forte. Os vales que você passa, se você não vê uma saída, vão ajudar você a fazer outros atravessarem a saída. E com isso eu quero mandar aqui um recado para os obreiros, para os pastores, para os itinerantes e cantores. Em nome de Jesus, amigo, pastor, companheiro, cantor, pregador, não persiga o outro. Não difame. Você não sabe o que você está fazendo. Tem gente que aguenta. Eu não aguentei. Eu tentei me matar. As pessoas estão se matando nas igrejas. Pastores estão se matando. Aí você puxa a ficha, você vai ver que estão sendo perseguidos, humilhados. Tem obreiros que apanham no rosto de outro obreiro. Pastores que jogam um telefone em cima do outro. Na reunião de obreiro. Faz o outro ajoelhar, humilham as pessoas. Os meus amigos sabem o que eu estou falando aqui. Não dou nomes, não preciso. Não faça isso. O ser humano, ele não é feito de carne só, ele é alma. Ele vai absorvendo. Tem gente que aguenta, vai aguentando. Mas tem hora que o vaso entorna. E se entornar o vaso e a pessoa não tiver equilíbrio, você pode estar sendo responsável por uma pessoa que vai cometer uma desgraça, vai matar alguém, vai se matar, vai matar os filhos. Em nome de Jesus, não persiga o outro, não persiga. Ah, mas não interessa. Aprenda com Davi. Saul não vale uma cibalena. Saul não vale um quimba de cigarro fumado. É um assassino e quer me matar. O Senhor colocou ele na minha mão. E os empregados dele falando assim, os amigos falando, Davi, mata esse desgraçado. Davi diz, longe de mim. Por que não, Davi? Porque é um ungido do Senhor. Quem trata com ungido é aquele que ungiu. Está me ouvindo aí? Quem trata com ungido é aquele que ungiu. Não tente você ser o fiel da balança. Não tente você ser a mão direita de Deus. Não diga você, Deus está me usando para limpar. Não diga isso. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Vou falar de novo. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Eu vou falar de novo. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Eu só sei de uma coisa, pergunte o quê? Vão gritar com você. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem o sonhador. Ei, sonhador, está preparado? Porque da mesma altura que você sonhou, o Senhor antes vai te jogar dentro de uma cisterna. Foi assim que eu aprendi com José. Ele viu o sol e a lua, mas antes foi parar dentro de um buraco. Quando você acha que não tem mais onde vir humilhação, além de parar dentro do buraco, depois é vendido como escravo. Aí na casa onde ele está como escravo, foi acusado de ser um estuprador. Aí prendem ele em uma outra prisão e Deus fica sem falar com ele por anos. Mas ele nunca perdeu os sonhos. Chegou um dia, e esse dia vai chegar para você também. Quem sabe está chegando agora. Quem sabe Deus só não está esperando uma reação mais agitada sua. Quem sabe Deus não está parando para olhar para você dizendo assim, para de sentir pena de si mesmo. Reage. Fazer carinha feia para os outros não resolve nada.
fazer fusquinha para os outros, ficar fazendo chanha, isso não te leva a nada. Reaja aqui nessa manhã. Aqui é a arena da guerra. É aqui que você vai virar o seu cativeiro. É aqui que Deus vai te dar uma nova história. É aqui que Deus está reescrevendo as páginas da sua vida. Eu só sei de uma coisa: o Brasil vai tremer quando você chegar. A sua história vai atravessar os séculos da sua própria existência, se Jesus não voltar até lá. Eu sei que eu não estou pregando para homens e mulheres comuns essa tarde. Eu estou pregando para pessoas que eram como eu, que não tinham nada nem onde se apegar, mas Deus os escolheu. Tem algum sonhador aqui nesta manhã? Incline a sua cabeça, por favor. A minha música, Roberto. Incline a sua cabeça. Eu nunca fiz isso nos Gideões porque não dava, mas hoje eu vou fazer. Segure a sua criança que está no seu colo, porque eu vou orar aqui no altar, só com gente que não está aguentando mais. O seu sonho é pesado, é grande, mas tudo diz que não. E para ajudar veio a calúnia, veio a perseguição. Eu quero orar com você, sonhador, aqui no altar. Eu quero ver se você tem coragem de acreditar. Isso, chegue bem perto, porque se todo mundo sonha, vai vir muitos sonhadores. Isso. Não, pode ficar em pé mesmo, senão não vai caber muita gente. Vai ficando aqui perto de mim. Isso. Pode chorar. Se houver algum sonhador aqui, vamos estar de pé. E quiserem já aproveitar para descer e receber a oração aqui embaixo, eu te espero aqui embaixo. Sonha. Vai acontecer. Eu sou um exemplo de que Deus realiza sonhos. Sonhe. Alguém me pergunta: vale a pena, pastor? Vale. Toda dor, toda luta que eu já passei, a sua lágrima aqui está dizendo para mim: valeu a pena. Está chegando? Vamos todos ficarmos de pé. Ei, coloque a mão aqui no seu coração. Agora nós vamos questionar eles, Roberto, por que eles estão chorando? Vem, chega pertinho. Feche os olhos que nós vamos conversar agora. Eu e o Roberto vamos conversar com vocês. Você vai fechar os olhos e você vai responder as nossas perguntas, tá bom? Feche os olhos. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo e você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Ei, não chore. Quem cuida de você não dorme. Ah, quem cuida de você não dorme.
Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai. Eu te conheço desde criança, meu Pai. Eu estou sentindo a dor dos meus irmãos que estão aqui, e uma dor mais aguda dos que estão assistindo pela internet. Milhares de vidas estão sendo tomadas agora por uma emoção, meu Pai. Essas lágrimas estão lavando a nossa alma, estão lavando o nosso rosto. Nós estamos chorando porque nós temos sonhos, mas a vida, Senhor, foi muito ruim com a gente. Tem gente que perdeu o pai, a mãe, o filho, o emprego, o ministério. Tem gente aqui, Senhor, que perdeu a dignidade. Tem gente que não tem para onde voltar depois dessa festa. Tem meninos, ó Pai, que depois de verem a beleza de Camboriú voltarão para o sertão, andarão por aquelas ruas de terra, entrarão naquelas igrejas pequeninas e voltarão, Senhor, sonhando: Deus da minha infância, Deus que me visitou lá na Vila Tatu, visita esta geração, visita esta geração, visita esses homens e mulheres que estão aqui no ginásio, visita estes 300 valentes que o Senhor me deu nesta manhã, visita os pastores, os missionários, visita os que estão assistindo pela internet, visita, traz o céu, a revelação, mostra para eles que o Senhor é o Deus que cuida, que o Senhor é o Deus que quando chama, abre as portas, então faz o milagre acontecer. Eu ouço barulhos, Pai, de corações acelerados, de mãos que estão pegando fogo, os pés estão recebendo sapatos de fogo. Senhor, espadas estão sendo liberadas de fogo. Vai haver uma grande batalha depois desse culto, e a vitória será nossa, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai, estão gritando por aí: eis que lá vem aquele sonhador, lá vem o sonhador. Ei, sonhador, não chore, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Ei, sonhador, levante o rosto, puxa a barriga, estufe o peito, se recomponha. Vai dar tudo certo, vai acontecer na hora exata. Eu vou estar vivo para ouvir o seu testemunho, e será muito grande, porque Deus não te traria neste culto, seguraria aqui até agora sem almoço, sem nada, só para você ver alguém falar: o milagre está acontecendo. Nós vamos selar o milagre agora. Abra sua mão, levante ela.
E diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram os meus sonhos, minha vontade de viver, meus projetos da minha família, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Nós vamos contar até 3. No 3 você vai jogar no chão com violência. Vai pisar com muita vontade. Não é para desmaiar o inimigo, é para derrotar ele. E aí você vai abraçar 3 sonhadores e vai dizer para eles: Jesus vem buscar uma igreja que sonha. E aí, Roberto, nós vamos cantar aquela música de ontem, aquela que o povo amou. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver, viverá para ver o que Deus fará na sua história. 2,5, o Brasil será chamado de terra dos sonhadores. 2,75, vão gritar: lá vem aquele sonhador. E você vai dizer: sou eu, estou chegando. 3, jogue no chão, piso em cima. Abrace 2 sonhadores, 3 sonhadores. A igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Canta! Mas a igreja será arrebatada. Sonhe! Sonha, Brito! Ouse sonhar! Sonha, Brasil! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Vai. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Canta, igreja. Yeshua. Sonha, Lorinaldo. Sonhe. Vale a pena. Ele vem. Sonha, Wesley. Pastor Zilmar. Sonhe, Pastor Zilmar. Sonhe muito alto. Sonha, Gideões. Aguardado. Ele vem. Vai. Breve Jesus lá do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Recebe, 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 recebe. Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? De novo. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!